Salve aí, terceiro ano, beleza com vocês? Tranquilo? Pessoal, é o seguinte, falar rapidinho aqui. Eu comentei com vocês na live de segunda sobre a questão do meio ambiente, que é um conteúdo que eu acho importante, que eu aposto até como tema de redação. Então eu acho que esse bimestre, a gente vai tentar focar no meio ambiente. É importante até, assim, eu olhando o módulo aqui que fala sobre o meio ambiente, é um dos módulos maiores que tem, pessoal. Até o pessoal que elabora a apostila de vocês também vê uma certa importância nessa questão. Então eu acho que vocês também devem ter um carinho especial aí sobre isso. Nós começamos aquele módulo na live. Eu vou continuar ele aqui. Nós não vamos terminar ainda, porque é um módulo extenso, realmente. Então nós vamos provavelmente terminar ele na live de segunda próxima. Tranquilo? Eu também não vou fazer uma aula aqui de 30, 40 minutos, fica muito cansativo para vocês. Então eu vou avançar até onde dá, e deu 10 aí, 15 minutos, e depois a gente termina esse módulo na live de segunda. Beleza? Vamos lá então. Pessoal, nós paramos aqui nessa mancha de petróleo aqui, falando do petróleo aqui no final da década de 80. A gente percebe que as manchas são aonde tem as rotas dos petroleiros. Então e principalmente nos países mais desenvolvidos e nessa parte do Atlântico aqui, Estados Unidos, aqui no Brasil, enfim, o contorno de toda a África. Por que essa mancha grande aqui, pessoal, entre a África e a Ásia? Porque, como vocês sabem, o Oriente Médio é um grande extrator de petróleo, como nós falamos lá da Guerra do Golfo e tal. Então, essa rota aqui, ó, é uma das mais intensas rotas petroleiras do mundo. Então, esse contorno da África aqui, levando petróleo para a Europa e, consequentemente, depois para a América. Aqui também, no Japão, entre a China e o Japão, também tem uma mancha grande. Então, é devido a essa rota dos petroleiros nos países mais desenvolvidos e nos lugares que existem os poços de petróleo. Tranquilo? Vamos lá então. Pessoal, tipo de poluição. Isso aqui não é difícil. Poluição sonora, que é a poluição associada aos sons e aos ruídos, principalmente no perímetro urbano, cidades grandes. Pessoal, já morei em São Paulo, é capital, incomoda realmente, principalmente para quem não está acostumado. Eu era do interior de São Paulo e eu passei um tempo em São Paulo, na capital, e realmente incomoda, porque o som não para. É de noite, de dia, de madrugada, e você sempre tem que se acostumar com aquele barulho que é constante. É uma poluição realmente. A poluição visual, que também é associada a cidades grandes, ou seja, quantidade de luz, quantidade de cartazes, enfim, principalmente nas vias de circulação, ou seja, nas ruas. Poluição visual também causa desconforto, causa estresse, é uma coisa preocupante. Poluição eletromagnética, que é a quantidade, a emissão de ondas eletromagnéticas, por exemplo, com o aumento dos telefones celulares, com o aumento dos eletrônicos que emitem ondas, ou seja, micro-ondas, enfim. Então, eletromagnético é a quantidade de ondas eletromagnéticas aí na atmosfera. Radiação e lixo, que são as usinas nucleares com vazamento, destaque por vazamento de Chernobyl na Ucrânia, por vazamento do Césio ali em Goiânia, que teve no Brasil, enfim, são vazamentos nucleares. Alocação do lixo atômico, ou seja, esse lixo que é descartado das usinas nucleares, tem que existir um lugar muito bem apropriado para o armazenamento desse lixo, porque aí com o tempo ele vai degradando, tem que ter uma manutenção desse local para esse lixo não poder vazar. E o lixo em si, normal, que são dejetos humanos e industriais, com cada vez mais, com o passar do tempo, vai aumentando a quantidade e vai dificultando, é um desafio aí o que vai fazer com esse monte de lixo. Alguns países importam, exportam lixo, enfim, para outros, é um problema moderno aí do século XXI. Tranquilo? Essa questão do lixo é beleza, da poluição. Agora a questão dos pesticidas, pessoal, ou seja, os agrotóxicos que são colocados principalmente
na agricultura e muitos em alimentos que a gente consome. Então, essa questão dos pesticidas também é uma questão importante, é uma questão que deve levar em conta. É um dano, silencioso e lento, porque, por exemplo, um soja e o óleo de soja que a gente consome aí nas frituras. Então, se passa muito pesticida no soja, faz o óleo, com certeza tem uma quantidade mínima ali de pesticida que fica na soja. E aí a gente vai consumindo isso durante anos, e aí chega lá numa fase adulta, aparece um câncer, aparece uma doença pior aí que a gente não sabe de onde veio, a medicina não consegue explicar, mas muitas vezes é desse consumo lento e gradual de agrotóxicos, de pesticidas. Então, qual que é aqui está falando das alternativas que podem diminuir esse dano ou esse consumo de pesticidas. Tem aqui chama manejo integrado de pragas, ou MIP, e também o controle biológico. O que é o manejo integrado de pragas? Ou seja, a diminuição, aplicação mínima necessária dos pesticidas. Como isso é possível hoje? Com a tecnologia. Ou seja, identifica-se o tanto de peste que tem naquela área específica da lavoura, e aí aumenta a quantidade somente naquela área. As áreas que não tem, não diminui a quantidade. Isso é um manejo mais inteligente dos pesticidas. E o controle biológico. O que é o controle biológico? Outros insetos que se alimentam daquele inseto que está sendo nocivo à cultura, à lavoura. Então, o controle biológico é um dos melhores meios, mas não é tão eficiente. Então, eles têm que muitas vezes ir para os pesticidas químicos. Então é isso que... Qual outro controle biológico também, além desses insetos que comem outras pragas, no caso? É a questão da intercalação ou rotação de culturas. Então uma determinada praga come um determinado tipo de cultura. Aí você muda a cultura no próximo ano, aquela praga já não vai comer aquela, vai desaparecer, vai acabar morrendo. Aí depois você volta de novo com a outra cultura. Então é essa intercalação ou rotação de culturas aí. Ok? Aqui, ó, falando agora de mais específico dos países e da cultura em si. O Brasil, cultura do soja. Utilização de pesticida diminuiu de 80% a 90% nos últimos 6 anos. Pessoal, é muita coisa. Como isso aconteceu? Com manejo integrado e com controle biológico. Província de Xiatos, na China, produção de algodão. Utilização de pesticida diminuiu 90%, quantidade de pragas diminuiu 84% e a produtividade aumentou devido também a essas duas alternativas. Orissa, na Índia, o arroz. A utilização de inseticida foi cortada em 30% a 50% devido à questão do controle biológico. Aqui eu já falei controle biológico, que é o controle disponível na própria natureza. Predadores naturais são introduzidos para manter as pragas sob controle. É aquilo que eu falei anteriormente. Outro aqui, o efeito, vamos dizer, desse controle biológico. Aqui está falando do manejo integrado. E aqui fala do controle biológico. África Equatorial, cultura do soja. Vespas parasitas controlam praga da cochonilha em 65 milhões de hectares. Arkansas, Estados Unidos. Algodão. Bioherbicida à base de fungo, vendido comercialmente, controla as ervas daninhas. Ou seja, um fungo ali acaba destruindo as ervas daninhas e melhorando a produtividade do algodão. Costa Rica, produção de banana. Utilização de pesticidas foi suspensa, os inimigos naturais voltaram e controlaram as pragas da banana. Ou seja, os inimigos naturais, esse controle biológico feito na cultura da banana. Beleza? Vamos lá então. Número de espécies resistentes a pesticidas. Ou seja, os antrópodes, vocês aprendem na biologia, eles são muito resistentes aos pesticidas. Patógenos de plantas e ervas daninhas, ou seja, patógenos são a questão do controle biológico que controla as ervas daninhas. As ervas daninhas, pessoal, são os que menos resistentes aos pesticidas. Então não precisa ser utilizado muitos pesticidas
para destruir as ervas daninhas. Um exemplo, a cultura do soja transgênica, ou a utilização do glifosato, que é muito utilizado para matar o mato, ou seja, as ervas daninhas que estão no meio do soja, e ela não mata o soja porque o soja é transgênico, resistente ao glifosato, que é um monopólio aí que agora eu esqueci o nome da empresa, da Monsanto. Isso, a Monsanto que, é bom falar da questão de tecnologia, a Monsanto que inventou a tecnologia da manipulação genética do soja, virou um soja transgênico resistente a um determinado produto que eles fabricam, que eles patentearam, que é o glifosato. Então, o uso do glifosato, pessoal, qualquer uso do glifosato no mundo, a gente tem que pagar royalties para Monsanto, que é um controle. E aí, qual que é a questão do manejo? As ervas daninhas não são muito resistentes ao glifosato. O soja é. Então não precisa se utilizar muito glifosato. Então tem que ter um equilíbrio aí. Tranquilo? Que nem eu falei aqui, ó, a questão do lixo, ó, importação e exportação do lixo. Então a Alemanha é o país que mais exporta lixo, ou seja, manda lixo para outros países. A Holanda em segundo lugar, os Estados Unidos, a Suíça, o Canadá, são todos países que exportam lixo, mandam lixo para outros países. Teve uma história aqui, eu acho que uns 5 anos atrás, de navios alemães trazendo lixo e navios ingleses trazendo lixo da Europa aqui para o Brasil. Ok? Então a França recebe muito lixo, ela importa lixo. Ó. Como assim importar lixo? Por que o país importa lixo? Tem uma estrutura de reciclagem muito boa, reutiliza embalagens, então usa para a indústria, ou seja, não é só para pegar o lixo e acabar com o lixo, não é só para fazer o serviço que outros países não fazem. Então, a França recebe esse lixo e utiliza isso para a indústria, para a reciclagem, para o reaproveitamento, ok? Poucos países fazem essa importação. Estados Unidos é um pouco, o Canadá aqui, ó, importa mais do que exporta, consegue ter um equilíbrio ali, enfim. Vários outros países não importam lixo e recebem lixo de outros. Tranquilo? Então vamos aqui, ó. Manejo do lixo perigoso doméstico. 4 países selecionados em meados da década de 80, ou seja, o que eles fazem com esse lixo? Como que é feita a manipulação ou manejo desse lixo? Aqui, República da Coreia, 22% do lixo é feito em aterros, ou seja, o lixo é jogado, depois jogado num aterro, num território, numa parte ali, depois de um tempo é coberto com terra e é feita uma vegetação ali em cima. Isso aqui é o aterro correto. 69% é reciclado, reutilizado, importantíssimo, ou seja, um percentual muito grande na Coreia de reciclagem, e 9% é queimado. Na Suécia, aí, que é um país que fala que ajuda todo mundo em questão ambiental, papapá, o país nórdico ali, modelo de educação, enfim. 41% é aterro, 25% reciclado, 20% queima-se e 14% é colocado no subterrâneo. Através de poços, enterrado, enfim. É uma maneira incorreta de tratar o lixo. Reino Unido, berço da Revolução Industrial. Ali não tem como. Ali, historicamente, o lixo é muito complicado. Historicamente, o problema do manejo do lixo na Inglaterra é bem conhecido. Então, 82% é feito aterro, 8% é despejado no mar, que é uma coisa criminosa, 8% também é feito um tratamento químico e físico, e 2% é queimado. Então, a Inglaterra tem aí um cenário bem diferente da Coreia e da Suécia. Estados Unidos, 42% é feito aterro, 22% é esgoto e jogado nos rios, que também é um crime, 2% tratamento físico-químico, 25% é no subsolo, 5% queimado e apenas 4% reciclado. Então aqui é um amigo do outro aqui, Estados Unidos e Reino Unido, é bem complicado essa questão do lixo, desculpa.
Pessoal, mapa da fauna ameaçada de extermínio no Brasil. Aqui fala aqui dos animais que estão ameaçados de extinção, pode-se dizer. Número 1, a arara azul. Que arara azul, pessoal, é bom falar, ela só é encontrada aqui no Pantanal Mato Grossense, ou Sul Mato Grossense, e no Maranhão. É os dois lugares que é encontrada a arara azul. Então, ela também entra nessa questão da extinção, porque existe em poucos biomas esse tipo de animal. É bom falar aqui da ariranha, também aqui do Pantanal. Aqui em Minas tem um pouco, enfim, também é o mesmo problema, só ir no Amazonas um pouco. Então tem poucos biomas que existe a ariranha, está ameaçada de extinção como o principal mamífero. O mico-leão dourado aqui, que é famoso aí, que é um animal típico da Mata Atlântica. E a Mata Atlântica, como sabem, aqui tá, a foto dá para a gente ver bem, foi onde começou a ser explorado desde a colonização portuguesa. Então é o bioma mais ameaçado do Brasil, é a Mata Atlântica, consequência disso a fauna também. Eu coloquei aqui o tatu canastro. O tatu canastro é bem raro de encontrar, de ver na natureza, que é um tatu aí, a gente vê, parece um dinossauro. Eu vi uma vez no zoológico, é um tatu gigantesco, um tatu, ele tem, esse tatuzinho que a gente vê aí, o tatu canastro tem 10 vezes maior do que esse tatu que a gente está acostumado, o tatu galinha, o tatu peba. É um tatu, chega a dar medo de ver o tamanho do tatu. Os répteis, a lagartixa da areia e a tartaruga de couro, que é a questão do Rio Grande do Norte, que tem aquele projeto Tamar, que tenta proteger essas tartarugas já faz muitos anos da extinção. Beleza? Então, falando da fauna aqui, encerrou. Agora vamos falar um pouco do desmatamento. Então, pessoal, o desmatamento é bem complicado a gente falar, eu não vou me adentrar muito nisso, que isso aqui dá muita discussão. O Brasil é bem complicado, essa questão do desmatamento. Mas o que a gente pode falar? A velocidade que as florestas foram desmatadas dos anos 50 até os anos 80, vamos dizer assim, até agora a gente não tem nem os dados ainda aqui na apostila, nem quiseram falar disso, na verdade. Então vamos ver, em 1950, das 100 da floresta que estava ali 100%, vamos dizer, até o ano 82 ela foi desmatada 50%, as florestas tropicais do mundo. Então não que não desmatou até 1950, foi aberto muito para cidades, para muita coisa. Mas a gente pega ali 1950 o tanto que tinha de floresta, o 100% ali. E o que aconteceu até 82? Então foi um período de alto desmatamento das florestas tropicais no mundo, ou seja, metade das florestas caíram em, vamos dizer ali, 60, 70, 80, 32 anos. Então é uma coisa absurda. Depois esse ritmo desacelerou, mas ainda continua caindo. Na América Central, 44% em 32 anos, 44% que sobrou, né, das 100 que tinha no 1950. E na África Central, 48%. Então, é uma coisa importante de falar, pessoal, em 32 anos foram desmatados, assim, em florestas mundiais, mais da metade do que tinha. É bem preocupante essa questão, levando em conta a questão da fotossíntese, da produção de oxigênio, da questão da umidade do ar, das chuvas, enfim, derrubada de floresta tem um impacto ambiental em vários fatores, aquecimento global e vários outros. Vamos lá. Exaustão dos recursos naturais, ou seja, os recursos não renováveis. Não está escrito aqui, mas a gente pode falar. Os recursos que não se renovam rapidamente, demoram milhões de anos para se renovar. Como qual? Petróleo, carvão mineral e a água potável, os três principais, que é usado aí, de forma absurda hoje, como o petróleo e a água. Então é um problema sério e isso pode ter um impacto aí não muito futuro, um impacto bem recente aqui na nossa vida de forma geral. Problemas ambientais no Brasil. Eu vou falar um pouco, eu vou até o mapa aqui, pessoal, depois a gente encerra. Eu termino os ecossistemas na live de segunda. Problemas ambientais no Brasil. Principal, na Amazônia, construção de hidrelétrica de grande porte, provocando inundações, que aí inunda uma parte grande da floresta, mata um monte de bicho, destrói um monte de árvore, enfim, é o alagamento. As inundações provocadas pelas usinas hidrelétricas.
que é uma forma, vamos dizer assim, limpa de energia, tá? É a água que está fazendo, está produzindo energia, não está queimando nada, não tá, mas a inundação é um problema. Financiamento de projetos de agropecuária, que aí vem o cara tá com dinheiro para ampliar sua área e aí ele precisa limpar essa área. Aí vem as queimadas e o desmatamento que está acontecendo agora no Pantanal. Todo ano queima o Pantanal, mas esse ano está queimando ainda mais e já a Polícia Federal ali já está conseguindo identificar que foi justamente para ampliação de áreas de pastagem, que foi a causa do incêndio no Pantanal esse ano. Bem complicado. Desertificação das áreas atingidas pelo desmatamento. O que é a desertificação? Vira um deserto. Você desmata, queima e a floresta não tem capacidade de se recompor e acaba virando um deserto. Se ninguém corrigir o solo, se ninguém fizer nada naquela área. Esse é um problema da Amazônia também. A extinção de espécies animais e vegetais. 30% das espécies conhecidas na região estão ameaçadas e também ameaçando a biodiversidade. A erosão e o assoreamento dos rios, que interferem na pesca. O que acontece com o assoreamento? O desmatamento das margens ou da mata ciliar. E aí acaba ficando desprotegido essa margem e aí a terra, a erosão e a terra vai acabando entrando, caindo no rio, assoreando o rio. Os meninos que gostam de pescar aí sabem disso. Na época da seca, você vai andar de barco nos rios, tem lugar que você não pode passar, que tem areia no fundo, bate o motor, tem que desviar, passar nos canal, enfim. Os meninos que pescam nos rios aí da região vai saber disso. O assoreamento é uma questão preocupante. Poluição provocada por projetos minerais, ou seja, a retirada de minério, de ferro, de ouro, é a questão do garimpo ilegal, toda essa questão aí que tá em alta também aí na mídia. E, por fim, com toda essa invasão da floresta, as comunidades que moram ali nativas acabam, como eles dependem quase totalmente do bioma, eles acabam também sendo comprometidos a sua sobrevivência, como os animais são também. Tranquilo? Na Amazônia. Agora falando do principal problema da Mata Atlântica. Eu já falei lá antes, intensa destruição desde o processo de colonização, foi o primeiro lugar onde começou a ocupar a floresta com a agricultura. Começou com a cana-de-açúcar, depois foi para o café, enfim. Floresta atingida pela poluição, ou seja, é também relativo a isso. Começou a colonização ali, onde surgiu as grandes cidades, onde começou o processo de urbanização. E a especulação imobiliária que a gente está falando aqui. Projetos governamentais e turismo, que muitas vezes não atentou para a questão da preservação, do uso sustentável, enfim. A presença de grileiros e extração de palmito na Mata Atlântica. O que é grileiro? Vai lá, pega um cartório, paga bem para o dono do cartório, faz uma escritura da terra que não é dele, que não pode ser vendida, mas aí ele faz a escritura da terra, coloca um grilo dentro da caixa, o grilo mexe dentro da caixa e faz aquele papel parecer de anos atrás que a terra era do cara. Então esses são os grileiros que entram na terra sem autorização e acabam conseguindo a documentação legal. O Pantanal, que é o principal problema, caça predatória, as queimadas que nem está acontecendo agora, poluição dos rios com agrotóxicos, mineração, usina de açúcar, os problemas do Pantanal. E depois também a expansão das lavouras de soja e também das pastagens de gado, que não está escrito aqui. E o turismo predatório, ou seja, aquele turismo que é feito de qualquer jeito, o cara vai lá, joga lixo, enfim, muito triste isso. E a questão das queimadas, pessoal, só para falar aqui, ela já está chegando, a gente estava um pouco livre da fumaça. Até meu pai mora lá no Mato Grosso do Norte, ali em Cuiabá. Ele faz dias que ele tá falando para mim que tá muito difícil de ficar lá por causa da fumaça do Pantanal. Não tem lugar onde você fique que não tenha fumaça. Entra dentro do ar-condicionado, o ar-condicionado puxa ar de fora, acaba vindo fumaça, que estava bem difícil a qualidade de vida ali no Mato Grosso. E agora chegou aqui também. Eu vejo o pessoal no Facebook aí tirando foto, tirando foto do sol, à tardezinha. É bonito porque a gente consegue olhar para o sol, mas ali tem um filtro de fumaça que não é nada bonito. Daqui a pouco também
piora a nossa qualidade aqui de vida, se não vir a chuva aí logo. Os manguezais, pessoal, manguezais são as áreas ali que ficam entre a água salgada e a água doce, geralmente perto da cidade, também na região litorânea, um ambiente rico em nutrientes, é a base da cadeia alimentar fluvio-marinha, tem muitos animais se reproduzem nos mangues e voltam para o mar, se reproduzem no mangues e voltam para os rios, no caso dos caranguejos, enfim. A especulação imobiliária também, construção de estradas, que os manguezais coincidem com os locais de urbanização, instalação de fábricas também devido a isso, derrama poluentes nos mangues, enfim, esses são os principais problemas. No Brasil, a defesa do meio ambiente está a cargo de quem? SEMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente, IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, e o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, que também não está aqui, mas também é um instituto importante de preservação e defesa do meio ambiente. Unidades de conservação, que são as UCs, que foram criadas ali nos anos 60, se eu não me engano, não está aqui, que são os parques nacionais, as florestas nacionais, as reservas biológicas nacionais e as reservas ecológicas nacionais, que tentam ser protegidas por esses órgãos aqui de defesa, a SEMA, o IBAMA e o ICMBio. Essas unidades de conservações não são totalmente protegidas, pessoal, porque não tem estrutura, o governo ainda, e aí eu não estou falando desse governo agora, os governos anteriores também não deram atenção especial e não colocaram recurso necessário para a preservação dessas UCs, ou essas unidades de conservações federais. Aí é cargo de governo federal, só IBAMA, SEMA e ICMBio. Tem que aumentar a verba para poder ser protegido esses parques, essas reservas. Beleza? Pessoal, isso é legal. Quando a gente vai fazer o turismo aí, ó, a gente vê como é tratado esses parques no Brasil, e são coisas assim, é uma riqueza que o Brasil tem que deve ser preservada, ou seja, qualquer governo que entrar deve ter uma atenção especial para isso. E pode ser, pessoal, também ali, ó, hoje está falando do governo agora, mas não criticando, não, só falando que está em alta aí na mídia, que pode ser que na questão aí dos vestibulares entre alguma coisa. A questão da diminuição de verba, tanto para a IBAMA como para o ICMBio, então tem essa discussão atual na mídia aí que pode ser que algum vestibular aí ou Enem trate desse assunto. Então é bom a gente dar uma lida nas notícias, ou seja, claro, com toda a crítica que a gente deve fazer a qualquer notícia da mídia, que a mídia é uma imprensa, é uma empresa privada que também pensa no lucro. Então, não é tudo que a mídia fala que a gente acredita. Então, a gente tem que ter ali um certo senso crítico, misturando como ter o senso crítico, misturando esses dados científicos que vocês estão estudando aqui com o que eles divulgam na imprensa. Então, dá para a gente fazer esse leque. Falou, não é bem assim. Os dados científicos estão falando diferente. Não, realmente está acontecendo assim. Beleza? Então, tá. Então, vamos encerrar aqui. Aqui, ó, pessoal, esse mapa aqui é a questão do nível de biodiversidade que existe no mundo. Ou seja, o que é a biodiversidade? É a vida natural ali, biológica, a quantidade de animais, a quantidade de plantas, a variedade de animais, a variedade de espécies. Então aqui é os países que mais que tem um bioma alto, que ainda continua com uma capacidade boa de uma biodiversidade ainda rica. A gente pega aqui o Brasil, a gente pega aqui a África do Sul, a Austrália, a China ainda, a China e Índia, enfim, esses países que tem ainda uma biodiversidade alta. Tranquilo? E aqui esse mapa está de lado, eu nem vou falar muito dele. Depois qualquer coisa a gente fala dele na aula, na live, beleza? Então aqui, vamos até a página 103, pessoal. Depois a gente vai começar a falar dos ecossistemas e a gente termina isso aqui na live. Tem mais um tanto bom para terminar esse módulo ainda. Eu falei para vocês. A questão do meio ambiente, até no terceiro ano. Deixa eu olhar para a página principal, que isso aqui nós já encerramos. Por isso que eu falei para vocês.
até a questão ambiental, porque o que é? Vocês viram, a maioria dos módulos do terceiro ano são módulos curtos, porque são resumos do que vocês já aprenderam no primeiro e no segundo. Mas a questão do meio ambiente, o módulo é extenso, tem 3 aulas, não precisar para acabar ele, então vocês percebem que é um assunto que o pessoal que elaborou a apostila do material de vocês também deram uma atenção especial. Beleza? Tudo de bom para vocês, abração e até segunda na live.